Seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologando, o canal que faz teologia conversando. E hoje, o vídeo de hoje está muito interessante, você já pôde perceber aí no título do vídeo. Ontem eu li matérias ontem em sites evangélicos dizendo, afirmando que Bolsonaro é o anticristo. E você? O que você pensa sobre isso? Vem com a gente, vamos teologar. Bom, antes de tudo, antes de comentar a questão, eu queria falar para você que eu não vim aqui para falar de política, não tenho esse intuito de falar de política, não quero criticar Bolsonaro, não quero elogiar Bolsonaro, eu quero falar com você sobre teologia e eu não podia perder essa oportunidade. Bolsonaro é o anticristo, então eu queria agora que você lesse, eu vou postar aqui rapidamente as matérias que saíram em sites evangélicos afirmando que Bolsonaro é o anticristo. Em algumas matérias ainda diz que as suas ovelhas, ou seja, que a Igreja de Cristo faz parte das suas ovelhas. Viram, meus amigos? Perceberam, meus irmãos? Alguns sites evangélicos estão cravando, divulgando que entendem que Bolsonaro é o anticristo. Bom, o meu canal é um canal de teologia e eu não vim aqui para falar de política. Eu não vou falar de política. Essa não é a ideia desse canal. Porém, eu não podia ficar quieto, pois o assunto é escatológico. Imagina, alguns sites já descobriram quem é o anticristo e eles estão afirmando que é Bolsonaro. Nós vimos nas matérias que eles cravam, Bolsonaro é o anticristo, Bolsonaro tem o espírito do anticristo. Meus amigos, precisamos conversar, precisamos refletir sobre essas coisas. Hoje, na verdade, o nosso canal faria um quadro com as crianças. Na verdade, hoje seria um vídeo com as crianças. O quadro As Crianças Ensinam. Porém, quando eu vi esse assunto, não podia me furtar, não podia deixar de comentá-lo. Até porque esse é um canal interativo, esse é um canal que vai informar, que vai conversar teologia todos os dias que possíveis. Geralmente um dia sim, um dia não sai vídeo. Então, meus amigos, hoje vamos conversar sobre esse tema. Eu queria convidar você a ficar até o final do vídeo, porque nós vamos falar a nossa opinião no final do vídeo. E vamos também ensinar, apresentar algumas características do anticristo. Vem com a gente! Como eu falei então, nós vamos aqui ver biblicamente Bolsonaro é o anticristo. Meus amigos, vamos ver algumas características do anticristo e depois comparar para saber se sim ou se não. Primeira característica, em 1 Tessalonicenses 2:3, diz que o anticristo será um homem. Primeira não, 2 Tessalonicenses, diz que será um homem. Uma outra característica, Apocalipse 13:5, diz que será blasfemo. Terceira característica, Tessalonicenses 2:3, será o filho da perdição. Quarta característica, Apocalipse 13, do 6 ao 7, diz que o anticristo perseguirá os santos de Deus e a igreja de Deus. E a última marca que eu queria citar aqui, diz que o anticristo terá poder político e religioso e dominará todas as nações. Essa marca está em Apocalipse 13. Meus amigos, ao analisar as características que eu citei anteriormente sobre o anticristo, só uma nosso presidente tem, que é de ser um homem. Fora isso, meus amigos, o nosso presidente, se vocês observarem, eu não estou aqui para defendê-lo em nenhum momento, cada um tem a sua opinião política, mas teologicamente nós não percebemos que ele é um homem que blasfema contra Deus, nós não percebemos que ele é um homem que persegue a igreja, nós não percebemos que ele é um homem que tem poder sobre toda a humanidade. O que eu percebo, na verdade, é que o nosso país vive um momento de muitas paixões. Isso me preocupa muito. Essas paixões políticas, elas estão de alguma forma invadindo a igreja de Deus. Estão tomando conta dos corações. Isso tem sido muito perigoso. Eu conheço uma igreja que se desfez por questões políticas. Meus amigos, nós não podemos. E qual é o meu alerta? E qual é o meu medo nesse momento? Muitas pessoas estão usando a santa palavra de Deus para defender as suas próprias opiniões. Meus amigos, não existe, eu fiquei assustado quando eu vi isso ontem, não existe nenhum indício que o presidente é o anticristo.
Essa é a minha humilde opinião. Se você pensa diferente, eu entendo, mas vamos pensar biblicamente, vamos pensar teologicamente, meus amigos. Eu citei algumas marcas do anticristo e é notório que Bolsonaro não se enquadra nessas marcas. Então, meus amigos, independente se você gosta do presidente, se você não gosta do presidente, se você não tem amor pelo presidente ou não, isso não importa nesse momento. O que importa é que nós amamos a palavra de Deus. E biblicamente não existe razão para você concordar com isso. O meu grande alerta aqui, eu queria te alertar isso: não use a palavra de Deus, meu irmão, meu amigo, como instrumento de guerra na sua batalha de opinião. Se você tem uma opinião sobre o presidente, sobre o Ciro Gomes, sobre o Dória, é a tua opinião política. Tenha a humildade de entender que é a sua opinião. Não faça isso com a palavra de Deus. Não coloque palavras na boca de Deus. Muito cuidado com isso. Quando você afirma como muitos evangélicos estão afirmando, que Bolsonaro é o anticristo, você está dizendo coisas que Deus não disse. Ele não tem nenhuma característica. Essa é a minha humilde opinião. Meu amigo, eu não queria que você ficasse triste com a minha opinião, nem que você concorde com a minha opinião. Eu não quero que você fique aborrecido comigo, mas eu queria convidar você, como cristão, aquele que crê que, ao invés de nós se apegarmos às nossas opiniões e tentarmos usar a Bíblia como instrumento de guerra em nossas batalhas de opinião, vamos, meus amigos, seguir o que a Bíblia fala. Vamos, meus amigos, entender que a Bíblia tem recomendações, e a recomendação que ela nos dá em relação ao nosso presidente é que nós venhamos a orar por ele. Eu não sei se você gosta dele, eu não sei se você discorda dele, eu não sei se você tem amor por ele, mas uma coisa você, como cristão, deve fazer: é orar pelas suas autoridades, é orar pelo presidente. Então, meu amigo, eu queria convidar você a refletir sobre isso, nesta manhã, essa manhã tão bonita que Deus nos deu. Pense nisso. Não permita que essas fake news, que essas notícias que eu entendo que não vêm de Deus, adentrem no nosso coração. Eu já disse, não estou aqui para defender o presidente em nada, nem para criticá-lo. Não é a função do meu canal. Mas a minha função é fazer uma apologética, uma defesa da palavra de Deus. Então, eu concluo dizendo que eu não entendo, não vejo o nosso presidente como o anticristo. E se você discordar, não fique triste comigo. Desarma esse olhar. Desarma o olhar. Vem com a gente. Vem teologar.